Ela é uma daquelas escritoras que parecem escrever o que a gente sente, mas nunca soube colocar em palavras. Com o seu olhar afiado, humor certeiro e uma sensibilidade quase silenciosa, ela transforma o cotidiano em literatura e faz a gente rir enquanto se reconhece. Autora de livros como Só as Mulheres e as Baratas Sobreviverão, Macha, A Vida Sexual da Mulher Feia, Por Isso Eu Sou Vingativa, roteiristas de programas de TV. Gente, ela tem uma escrita que transita entre o cômico e o profundo, com uma naturalidade invejável. Hoje, a gente vai conversar um pouco sobre esse dom e, olha, eu suspeito que tem muito trabalho aí, de criar histórias, sobre como o processo de entender uma escritora, sobre ser mulher num universo em que por muito tempo os homens tiveram o microfone, a caneta e o aplauso. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Políticas. Eu sou a Lu Rodrigues e hoje divide o microfone comigo a minha amiga querida, com quem eu tive o prazer de dividir alguns projetos, a escritora Cláudia Tages. Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar esse convite. Não, eu que agradeço. E assim, eu vou querer esse texto para uma orelha de livro. Me senti assim. Você é demais. Gente, essa conversa vai ser muito bacana. Eu estava começando a conversa aqui com a Cláudia, dizendo para ela, gente, a gente trabalha e a gente não fala sobre uma parte da nossa vida, né? E eu separei essa janela para ouvir essa parte da vida da Claudinha. Claudinha, super íntima, né? A gente é. A gente é. E eu vou começar, Cláudia, te perguntando justamente sobre isso, assim. Esse programa, ele se propõe a trazer mulheres em espaços de poder ou de destaque, né? Para ajudar a inspirar outras mulheres, para mostrar caminhos. E a Cláudia é uma referência. Me fala um pouquinho, Cláudia. Me fala um pouquinho sobre essa coisa de quando é que tu te identificou como escritora, quando tu te nomeou, não, eu sou uma escritora. Onde é que isso apareceu na tua vida? O uso das palavras. Fala um pouquinho da Cláudia pela Cláudia. Bom, eu sou melhor escrevendo, né, do que falando, eu acho. Espero, eu acho muito né? charmosa Espero. Essa timidez. Mas eu sempre escrevi, assim, sempre escrevi. Só que eu fui trabalhar... Primeiro eu comecei jornalismo e daí eu não me identifiquei com a realidade. Até porque o início do jornalismo é muito duro, assim, né? Me mandavam... Era um jornal de bairro, assim, daí eu tinha que ir, ficar o dia inteiro cobrindo as sessões da Câmara Municipal, sabe? E aquela realidade não me seduziu. E aí, até o passo, assim, o ponto de ruptura foi quando... estava tão chata a sessão da Câmara que eu inventei um pouco, assim, no meio da... Eu nem lembro o que era, faz 1000 anos. Eu botei, porque na fila tal, a pessoa que estava ali acompanhando algum requerente de alguma coisa olhava para o vereador que estava... Eu fiz um detalhe. E nem sei se era verdade, para piorar a situação. Aí o editor, que era o André Jockman, até, que era filho do do Sérgio Jockman, né? Era a família Jockman. Ele me demitiu. Primeira demissão da vida. A primeira demissão a gente nunca esquece. Nunca esqueci, mas ele estava coberto de razão, porque eu menti a notícia para ele. É que não tinha notícia naquela tarde, né? Para não perder a viagem, eu deixei a notícia um pouquinho mais divertida. Daí... Até eu tinha um namorado na época que falou assim, quem sabe tu não tem que ir para publicidade, porque né, na publicidade a gente inventa para deixar as coisas melhores, né? E aí eu acabei redatora de propaganda por muito tempo, inventando essas histórias, até que no ano 2000 eu lancei meu primeiro livro e aí tudo se misturou. E esse lancei meu primeiro livro foi assim, tive uma ideia, foi uma inspiração. A tua escrita, ela tem muito humor, ela traz muita dor, traz muita verdade. Esse tom, tu diz, olha, eu dei uma pintada ali naquela sessão, botei uma corzinha e tal. Isso vem naturalmente, tu constrói. Como é que, agora já está numa fase de maturidade, talvez, desse processo, né, da escrita. Como é que tu constrói isso, Claudinha? Eu acho que
assim, claro, a não ser as tragédias, né? Mas, assim, essas pequenas desgraças que a gente vive, se for pensar bem, né? Na hora não, mas um tempo depois, tu mesmo ri daquilo, né? Porque sofri tanto por isso, né? Quanto tempo perdido. Eu acho que o que eu escrevo é mais ou menos isso, assim, né? É triste na hora. Muitas vezes tragicômico, né? Mas esses personagens que me interessam sempre dão a volta nisso, assim. Às vezes ficam piores do que quando começou a história. Mas, enfim, é a vida, né? Minha vida é meio assim também. Sempre quando parece que está tudo bem, acontece alguma coisa. Eu acho que... E muita gente que eu conheço vive assim aos trambolhões, ficam né? bastante com isso, né? Essa questão do processo criativo, ela é muito maluca, assim, né? Porque e quando a ideia não vem, Cláudia? E quando não flui? Porque às vezes não flui, né? As histórias elas não vêm prontas, né? Como é que tu trabalha esse processo criativo, assim? Tu tem uma metodologia de construção? Ou, ok, hoje eu estou inspirada... Quando a inspiração não vem, como é que tu faz esse jogo, né? Porque eu li um livro muito bacana, que acho que é da mesma autora que escreveu Comer, Rezar e Amar. E ela fala sobre criatividade, né? Ela diz assim, cara, as ideias, elas estão aí, a inspiração está por aí, ela escolhe, como se fosse uma coisa meio etérea, algum corpo que está disponível naquele momento para receber, incorporar, né, para receber esta ideia e materializar esta ideia. Como é que isso funciona para ti, assim, a inspiração, os momentos onde ela não vem, como é que tu constrói isso? Depende do que eu estiver fazendo, né? Por exemplo, os livros é a única parte da minha vida onde ninguém manda em mim, eu que mando. Eu que mando nos personagens. Tem uns autores que falam, né? Não, isso aconteceu porque a personagem me mandou fazer isso. Comigo não. Eu não mando em ninguém na vida desde que eu nasci. Eu só mando, a única coisa que eu decido é o destino dos meus personagens. Então, não tem essa aí de, não, ela pediu para acontecer isso no final. Não, eu quero que aconteça. É intencional. É intencional. Você nasceu aqui, esse caminho sou eu que vou desenhar. E nem sei como é que vai terminar. Vai ser conforme os acontecimentos. Que o Assis Brasil, que agora se aposentou aqui da oficina de escrita criativa, né, a maior de todas, assim, que deu origem, eu acho, a todas. Ele tem um método de trabalho que o livro dele já está todo definido, assim. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Eu invejo mas assim, eu não consigo, né? Até porque eu não posso nem me comparar. O Assis Brasil, né? Então, para mim, as coisas vão acontecendo conforme às vezes não acontece, daí eu abandono e deixo dormindo. E agora, se tiver prazo para entregar, aí não tem essa da inspiração, né? A inspiração, a musa é o prazo, né? Por exemplo, no trabalho de roteiro, muitas vezes, se eu estou escrevendo para um programa, enfim... o último que eu trabalhei agora, a gente tinha 3 entregas por semana. Não interessa, tem que entregar, né? Então, para trabalhos onde eu estou sendo paga para fazer e que gosto muito de fazer, mandem jobs. Vou deixar o contato da Claudinha. O prazo que manda, assim. Se tem que entregar, eu vou ter ideia. A inspiração, ela vem. É uma coisa automática. Vem, é só de pensar ali. Quantos boletos mesmo, né? Aí ela vem. Agora, se eu estou escrevendo para mim, daí eu me dou o direito de não ter esse prazo. A não ser que alguém queira... no ano passado, eu lancei um livro da Sempre Tua, com a psicanalista Diana Corso. E a gente tinha um prazo para entregar. Então, assim... E eu era muito mais ativa que a Diana, porque como a Diana... ela é psicanalista, ela tem um outro ritmo, assim, ela entende da alma, né? Eu não entendo de nada, eu faço. Então, a gente tinha um prazo e tinha que entregar. Então, não era um livro, assim, um livro livre, né? Era um livro que tinha um propósito e tinha que estar na rua e eu consegui mandar na Diana até que ela entregou. Como é que funciona? Existe essa coisa do bloqueio criativo? Porque, assim... Para mim, olhar para um papel em branco já é um desafio imenso, né? Como é que começa isso? E quando não vem
Existe essa coisa do bloqueio? Tu já passou por situações assim, cara, hoje não vai dar. Hoje é só fechando tudo e começando de novo, assim. Existe. E existe pior, né? Assim, tem aquele sofrimento de ter que fazer e de não conseguir. Porque, o trabalho... Para mim, assim, cada linha é uma linha, né? Tipo, escritores anônimos, assim. Cada linha é uma linha. E se a linha for desinteressante, a próxima também vai ser, e a outra também vai ser. E por que alguém vai ler uma coisa desinteressante, né? Então, quando eu vejo que eu tô achando chato, imagina o pobre leitor, o que vai pensar. Aí eu paro e... É que é tão louco, assim, né? Porque a ideia, sei lá, acho que já se escreveu sobre tudo que existe, né? Então, o que faz, assim, ser um pouquinho diferente, né? É muito trabalho em cima, porque eu que a Tati Bernardi levou, sei lá, 7 anos entre um livro e outro. E a Tati é uma escritora super produtiva, né? Eu estou levando bastante tempo entre um livro e outro. Mas também porque eu preciso sobreviver, né? E daí... Sim, aí tem que conciliar. Mas isso é interessante, né? Qual é o tempo de maturidade ou de construção de uma obra, né? Certamente teve obras que nunca saíram da tua gaveta. Sim, que elas não tiveram sequência, enfim, tu desistiu delas. É fácil desistir de uma ideia? A gente nunca desiste, eu acho. Porque eu acho que eu ainda vou voltar para essas 2 minhas que estão... acho que a próxima... Acho que o meu próximo livro vai ser, finalmente... Eu não sei há quanto tempo que eu estou escrevendo esse livro. O título, assim, provisório é Não Faço o que Eu Digo. Que é uma mãe que tem um filho adolescente, assim, de 17 anos. E essa mãe é uma professora universitária e de filosofia. E ela passou a vida dizendo para o menino que tem que viver que nem o Thoreau da desobediência civil, né? Tu não precisa trabalhar, tu não precisa ganhar dinheiro, tu pode viver à margem. Esse seria o jeito legal de viver. E quando o guri decide viver assim, ela surta, né? Porque tu não quer que o teu filho não trabalhe, não produza, não nada, né? Então, e aí essa é a minha ideia, assim, eu tô com metade do livro escrito. Só que estava ficando tão louco que eu dei uma parada. Em algum momento eu me perdi, que vamos voltar. Em algum momento eu tive que voltar para a terra. Muito bom. Nessa história toda, na tua história, tem alguma coisa assim que diz, cara, Lu, esse episódio na minha vida, como escritora, ele me marcou de alguma forma, positiva ou negativa, assim, que ficou para ti, Claudinha? Coisas que aconteceram por causa dos livros, assim, que nunca teriam acontecido se não fossem os livros. No meu primeiro livro, que saiu no ano 2000, que é 10 Quase Amores. Lancei aquele livro, eu não conhecia ninguém, assim, sabe? Conhecia só como leitora, né? Mas, e aí vieram me dizer que o Sérgio Faraco, que é o maior contista e um dos maiores autores brasileiros, tinha lido o meu livro todo numa noite, assim, e no dia seguinte queria falar comigo. Quando é que eu ia conhecer o Sérgio Faraco e mais, quando é que eu ia pensar que ele ia ler um texto meu, né? E teve umas coisas engraçadas, assim. A Vida Sexual da Mulher Feia, né? É de 2005. Acho que é um livro que hoje eu não teria escrito e ele não seria publicado. Né? Porque, embora a mulher, em nenhum momento foi dito que ela é feia, mas ela se sentia feia. Porque ela não era uma mulher no padrão e ela era tratada como feia. Agora, eu não sei se ela era feia. Isso não foi dito. Mas, de qualquer maneira, o livro acabou sendo um sucesso, assim. A gente ficou um tempão na lista dos mais vendidos, só que de biografias. Porque... De biografias? Como se fosse a minha vida. E era muito louco, porque assim, todos os programas que eu ia de TV me perguntavam por que eu tinha escrito aquela minha biografia, né? E eu me lembro que quando a gente saiu da lista dos mais vendidos, assim, o meu editor falou assim, fomos para o 2º lugar. A gente perdeu para Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Não tinha como, né? Vou botar a mulher feia, Jesus, não tem. É uma decisão.
E então teve essas coisas, assim, que só por causa dos livros mesmo que eu pude passar por isso. Muito bom. A gente tava falando das personagens, né? E as suas personagens femininas, elas são realmente muito reais. E uma característica, né? Elas são imperfeitas, né? Essa realidade, ela traz essa imperfeição. Trágicas, cômicas, hilárias. Essas mulheres, né? Esses personagens, em algum momento alguém já te questionou ou já te subestimou por escrever essas mulheres como elas são? Acho que durante muito tempo, e isso começa a mudar agora, sei lá, autores, e principalmente autoras que têm um trabalho mais com humor ou com tragicomédia, né? Foram muito desvalorizadas. Assim, esse tipo de livro não é valorizado, né? Como se fosse fácil, né? Tu pegar uma situação e fazer aquilo de um jeito que não é como ele seria contado formalmente ou sequer seria contado, né? Tá mudando, mas assim, muito, muito, muito aos poucos. Eu não vejo nenhum prêmio literário dar um prêmio para um livro que tem um viés mais humorado, sabe? É muito difícil. Mas, enfim, também são poucas as autoras que fazem humor. Também tem isso, é uma coisa estranha, assim, né? A que tu atribui isso, Claudinha? Eu não sei se a gente foi criada, assim, como menina, né? Para se levar muito a sério, né? Para ter uma imagem respeitável. Agora, não que escrever de um jeito mais humorado não seja respeitável, né? Então, é interessante, né, tu trazer isso, assim, quem são essas mulheres, ou quão poucas elas são que escrevem dessa forma. Isso não é um fenômeno local, né? Isso é um fenômeno mundial, assim. Tu acha que isso é um pouco cultural também, Claudinha? Acho que sim. Sei lá, meninos são engraçados, né? Meninas são fofas. Mas está mudando, né? Meninas agora jogam futebol. Eu queria ter jogado futebol, mas assim, não era, né? Lá em 1800 e tanto, quando eu estava no colégio, não era... não existia essa hipótese. Menina não jogava futebol. Então, de alguma maneira, eu acho que... O humor também não estaria para a mulher nesse sentido. Eu acho que sim. Agora, eu trabalhei na Globo 14 anos, né? No ano passado, meu contrato chegou ao fim. Enfim, disso ia acontecer, porque aconteceu com a Glória Pires, aconteceu com, sei lá quem, não ia comigo que ia ficar, né? Tem muita mulher roteirista de humor, muita. E pessoas... a Flávia Bódio, que é uma menina que escreve na Folha de São Paulo, assim, é muito refinado o humor dela, a própria Tati Bernardi, a Marta Mendonça. E é engraçado que foram pessoas que foram pro roteiro de TV, assim, parece que no programa de TV é mais aceitável do ser engraçado, até porque, em geral, o dono do programa é um homem, né? Então, tem ali uma... Interessante, às vezes. É complicado. Vou puxar um pouquinho esse gancho. Assim. Então, o mercado editorial, o universo, então, dos roteiros, hoje tem talvez algumas portas a mais, né, abertas para as mulheres mesmo, né? Mas nem sempre foi assim. É um pouco do que tu está me dizendo. Lu, hoje tem um pouquinho mais, mas nem sempre foi desse formato, assim, né? Como é que foi a tua experiência nesse meio, sendo mulher e escrevendo com personalidade, né? Porque tu escreve... que a Cláudia disse, tu me disse isso, Lu, elas vão para onde eu quero, sou eu que mando aqui. Como é que foi para ti ser mulher neste meio? Pois sabe que fora a parte de tu ser uma autora, e aí tu vinha com uma classificação assim, livro de mulherzinha. É incrível. Os caras não queriam ler, mas não compravam, ou muitas vezes não compram, porque é para não tá sendo na mão com um livro de mulherzinha, né? Eu acho que isso também está mudando, também está mudando, porque tem muita autora muito boa, assim. Se alguém não for classificar um livro de uma autora boa como um livro de mulherzinha, bom, desculpa, querido, tá idiota, né? Não deveria mesmo, tá? Nem precisa. Comigo foi estranho no ano 2000, né?
Então, é uma coisa que eu acho que hoje não teria acontecido. Eu estava super infeliz na propaganda, assim, estava mais uma daquelas crises econômicas que volta e meia acontecem, e que daí os clientes param de querer a criatividade para querer a venda, qualidade, variedade e melhor preço, né? Eu estava muito infeliz nessa época. E daí eu comecei a escrever em casa, assim, de noite, quando eu chegava com aquela frustração de não ter feito nada que me deixasse um pouco mais leve, daí eu escrevia. Aí um dia eu achei, assim, super pretensiosa, eu achei que de tudo aquilo que eu tinha escrito, eu tinha um livro ali, mas levou um tempo, uns 2 anos, eu acho. E larguei na LPM, que era uma editora que eu super admirava e tal, né? Depois, largar na LPM, vai que, né? Tinha uma colega, Márcia Valadão, que fazia umas capas para alguns livros do Ivan Pinheiro Machado. E ela falou, vou dar um toque no Ivan, não sei o quê, tarará. Só que o Ivan nunca me respondia, né? E aí eu mandei um e-mail pro Ivan dizendo assim que, já que ele não podia ler, então eu ia lá pegar meu original de volta, o que é o auge da chinelagem, né? Tu ir lá pegar o xerox de volta, né? Daí ele disse que, olha, o teu livro está na pilha, um editor tem as coisas que ele quer ler e as coisas que ele precisa ler. Teu livro estava na pilha das coisas que eu queria ler, mas se não fica tá à vontade. Fica à vontade, pode buscar com a minha secretária e tal. Mas é claro que eu não busquei. E umas duas semanas depois, assim, ele me chamou e publicou o livro. E eu acho que hoje não aconteceria isso, porque é mais difícil chegar nos lugares, porque é tanta gente querendo publicar. Recebeu negativas nessas tentativas de publicação? Foi minha primeira, essa. Então eu não cheguei a receber nenhuma negativa, porque daí eu construí uma relação com a LPM, né? E aí, a partir dali, eu tive convites de outras editoras também. Não sei se hoje esse livro da mãe que eu quero publicar, mas eu acredito que, porque como eu já publiquei e tal, eu acho que eu tenho uma agente também, isso é importante. Importante. Tenho uma agente que, se eu me apertar, essa vai me ajudar, né? Isso é uma coisa boa, assim, acho que tão boa tanto quanto carreira, para quem tem essa vontade de trabalhar com cultura, não necessariamente na parte da criatividade, mas de saber o que fazer com a criatividade dos outros. Ser agente, eu acho uma profissão muito interessante. A gente tu tem uma capacidade incrível de enxergar belezas em detalhes cotidianos, em coisas que, né, muitas pessoas passam despercebidas, assim, né? Tu trata isso com humor, tu trata isso com profundidade. Esse olhar, ele é treinado? Tu busca esse detalhe não visto, né? Tu vai atrás dessa informação. Como é que tu cultiva isso? Tu treina esse teu olho, esse teu ouvido para esses detalhes, né? Ou isso é o que te chama a atenção no mundo, Claudinha? Isso é o que me chama a atenção no mundo, porque eu acho que eu gosto de gente, assim, sabe? Não sou uma pessoa expansiva, não vou ser vista abraçando todo mundo, ou na noite, ou dançando um cancã no fim. Não, mas, assim, eu gosto de gente, sabe? Me interessa a coisa, sei lá, que as pessoas têm, só que às vezes até é um pouco demais, assim. Hoje aconteceu uma coisa muito louca. Um moço foi entregar um gás na minha casa. E na saída, assim, eu achei que estava flertando comigo já. Ele falou, a senhora é tão querida que eu tô com vontade de te beijar. E eu falei, não menos. A gente é gentil, estamos sendo gentis mas com o outro. Podia ser meu filho, que só meu neto, não, por favor. E daí eu fiquei pensando. Mas isso aí foi uma característica da minha vida. Não. Muito bom. Sabe, no colégio, assim, eu não sabia que aquilo se chamava bullying, né? Mas todo mundo que era vítima do bullying, eu pegava para mim, assim. Eu também não era. Eu era desse tamanho, dentuça. Eu também sofria bullying, mas, assim, tinha gente que sofria mais bullying ainda, né? E daí, sempre tinha aqueles guri feio, né? Guri, assim, desgraçado, que não conseguia aprender.
que hoje eu acho que tinha déficit de atenção. Mas naquele tempo, a gente achava que eram uns vagabundos, né? Eles sempre ficavam gostando de mim. Porque, assim, eu estudava com eles. Eu dava cola para eles. Né? Então, isso tem sido uma constante na minha vida. Excelente. Tem alguma história da vida real que tu ainda não escreveu, mas tu tem um carinho por essa história e, sei lá, um carinho, com medo, e tu vai transformar isso num livro? Tu já pensou, esse cara, tem uma história aqui que eu preciso transformar, para além dessa mãe aí que eu já entendi que tá guardadinha com carinho na tua gaveta? Eu acho que o meu irmão é um manancial de histórias, assim. O meu irmão já casou 8 vezes. E, ele acredita no casamento, veja bem. Ele acredita. Imagina 8 vezes. Ele acredita no casamento, no amor, né? E assim, é uma coisa engraçada, assim, porque o meu irmão escreve muito bem, mas ele não escreve essas histórias, sabe? Daí eu acho ele que... tem um outro foco, né? Aí eu acho que um dia meu irmão vai ser meu personagem. Eu sempre penso naquele filme Desconstruindo o Harry, do Woody Allen, que ele escrevia sobre as pessoas da família dele, ou sobre amigos, e volta e meia tomava uma surra, né? Eu tenho que me cuidar com isso. Muito bom. Quais foram e ainda são as tuas grandes inspirações? Na literatura, no cinema, na vida real? Bom, na literatura, assim, eu simplesmente sou apaixonada pelo pôster. E, recentemente, desde que eu conheci a Annie Ernaux, meio que na época do Nobel, que ela ganhou em 2022, né? Ou eu tinha visto aquele filme O Acontecimento antes disso, e daí fui ler o primeiro livro dela, quer dizer, o primeiro que eu li, O Acontecimento. E, então, assim, com certeza a Annie Ernaux, o Edouard Louis, que é esse menino de 32 anos, super jovem, que escreve maravilhosamente bem. Ele foi a sensação da última Flip, assim. A literatura dele me pega muito, assim, enfim, é uma inspiração que eu nunca vou chegar nem aos pés, nem à unha do pé do Edouard Louis, porque nossas temáticas são diferentes, nossas vivências são diferentes, mas ele me inspira. E eu gosto de tudo, assim, tudo que possa ser. O meu filho me inspira, as chatices dele me inspiram e as maravilhas dele me inspiram. Tanto que a gente até tem uma dupla, trabalhamos juntos, assim, a gente faz uns filmes juntos, uns curtas, um agora acabou de entrar num festival, acho que estamos torcendo para que entre em Gramado também. Esse me inspira. Me inspira a ir para algum lugar que eu não conheço. E me inspira a pensar que eu quero, daqui a muito pouco tempo, pode ser um clichê, mas eu quero morar em Paris. Assim. Eu decidi que, como agora o trabalho pode ser remoto, se é para ser pobre em Porto Alegre, serei pobre em Paris, sabe? E até acho que quando a gente viaja para um outro lugar, tu vive com menos, né? Tu precisa de menos, né? No lugar que tu nasceu, que tu te estabeleceu, tem muito mais necessidade, né? Ali, já tá ali mesmo, só já tá ali, já tá bom, né? Muito bom. Tava falando sobre projetos, né, com o teu filho, eu te perguntar um pouco sobre isso, assim, qual é o projeto novo que tá nascendo, o que tá no forno, assim, como é que tá esse trabalho com o teu filho, o que tu tá imaginando para frente aí? Bom, eu imaginaria, eu me imaginava a essa altura do campeonato mais tranquila, assim, né? Eu acho que é uma grande falácia quando dizem que os velhos podem trabalhar menos. Não acredito. Acho que tem que trabalhar mais, porque não só tu tem que ficar te provando que ainda está em plena idade produtiva e criativa, como tem que pagar tuas contas, né? E existe o etarismo, não adianta. Existe etarismo, as pessoas... Esses dias uma agência me chamou assim, tu é redatora, eu sou redatora. Tu pode mandar um portfólio? Eu falei, eu não tenho nada assim muito atualizado. Estou fazendo freelas em algumas agências, então eu posso mandar isso que eu estou fazendo. E mais algumas
coisas de literatura e de cinema e de TV. E a guria, que devia ter, sei lá, 22 anos, falou assim para mim, não vai dar, eu preciso de alguém com mais experiência. Daí, assim, tu não sabe se ri ou se eu chora, vou fazer né? esse corte com certeza. Porque se eu for ela, eu vou morrer de vergonha de ver isso. Era de Novo Hamburgo, amiga. Sim, ela precisava de alguém com mais experiência. Né, tu sente isso? Existe sinto. uma necessidade. Assim, ó, nessa mesa, muitas mulheres já me disseram, Lu, como mulher, em posição de poder, eu preciso estar muito mais preparada, muito mais qualificada. Muito. Uhum. Tem que chegar muito... Na criatividade também, Claudinha? Também. Eu vejo pelas pessoas da minha geração, assim, né? Todo mundo meio... E também era uma geração meio inquieta, assim, sabe? Então, tá todo mundo ainda produzindo, né? E tendo que produzir, né? Eu tô com uma ideia que vou falar dela aqui pela primeira vez. Já falei com algumas pessoas, assim. Dentro dessa onda de etarismo, eu pensei... E já estou reunindo as pessoas em fazer um coletivo de criadores 50+. Sensacional. Uma coisa assim que... porque assim, a gente sabe fazer tudo. E talvez só de um jeito mais rápido e mais viável e com muita vontade, assim. Então, eu tô... Não, sério, as pessoas que eu estou falando só assim, talvez hoje não conheçam tanto, mas só gente que fez muita coisa boa. E eu pensei que o nome desse coletivo vai ser Diabo, sabe? Porque é velho. É sensacional. Vamos Vamos fazer o lançamento aqui, com certeza. Com certeza. Daqui a pouco eu vou botar ele na rua. Bom, esse recorte vai ser bem importante mesmo, né? Porque tem, além de tudo, ainda tem isso, né? Tem a questão do etarismo ainda pra gente trabalhar. Que conselho, então, tu daria para uma mulher que tem uma história dentro dela, que ainda não se sente autorizada a escrever? Porque tem um pouco disso, né, Claudinha? Às vezes a gente entende que eu gostaria de escrever, eu escrevo só para mim, tenho lá os meus caderninhos, mas eu não me autorizo a fazer isso. O que tu tem para dizer para essas iniciativas que estão aí no mundo que não vieram que ainda não vieram, né? E é complicado, porque às vezes eu fico pensando, o meu pai morreu em 95, né? Ele era jornalista, ele tinha um texto incrível, assim. Eu fico pensando se eu teria coragem de publicar. Claro, eu preferia ter meu pai vivo do que publicar, né? Que fique claro. Mas eu fico pensando se eu teria tido coragem de escrever e enfrentar o julgamento dele. Eu acho que o julgamento dos outros é uma coisa que te cerceia muito, né? Mas temos um bom caminho, que são as oficinas de escrita, porque assim, muita gente se solta, se descobre, né, se liberta. Eu mesmo, volta e meia, estou me convidando para alguma oficina, e é super legal a experiência, porque realmente é gente que tem história para contar, e às vezes não sabe como começar, ou não sabe... tu não precisa publicar, tu quer escrever, né? Então, acho que as oficinas... é um ato terapêutico, inclusive, né? Se usa a escrita para terapia. Eu sou super adepta. É bom. Quando eu tô com alguma coisa... Liberta. Exato. Quando tem uma coisa me incomodando demais, que eu não sei o que é, eu vou. E assim, é um caderno, é na mão, é na caneta. É diferente, né? Do que... Eu perdi essa coisa de escrever à mão. Quando eu tenho que autografar um livro, a minha letra é um garrancho, assim. Um dia uma moça me procurou no Instagram com uma foto do livro que ela tinha pegado ao autor, perguntar o que estava escrito ali. E eu não entendia. Eu falei, uma farmácia. Tu tem médico? Eu não entendia. Mas enfim, né? Ainda bem tem o computador. A conversa tá maravilhosa, Claudinha, mas a gente está chegando no final. E eu sempre faço a última pergunta, assim, porque as mulheres que sentam comigo são mulheres muito inspiradoras. E eu tenho certeza que muita gente se inspira na Cláudia Tages. Agora, coitadinhas. Em quem a Cláudia Tages se inspira? Quem são as mulheres que são referência para ti na tua vida aí? Bom, tem várias amigas assim que me inspiram, mas que eu não vou citar, porque se eu falo o nome de uma e não falo da outra, é muito chato.
A Annie Ernaux é uma pessoa que me inspira bastante. Mulheres como a Fernanda Melchiona, a Manuela, a Sofia Cavedon, já deu para ver que eu sou esquerdopata, me inspiram bastante. A Marina Silva me inspira bastante. Autoras assim que eu admiro muito, Lídia Fagundes Telles, né? São assim, de cada uma eu gosto de uma coisa, sabe? E nunca vou ser igual a nenhuma delas, mas assim, essas coisas que eu admiro nelas, eu tento pelo menos ter vivas, né, em mim, mesmo que eu não seja aquilo. Agora, eu iria terminar o programa, mas a Cláudia me deixou uma situação aqui que eu preciso, né, colocar. Escrever é um ato político. A escrita é um ato político, sim, né? E tu te classificou aqui dentro de um quadro, sim, né? Mandem jobs, tá? Eu sou esquerdopata, mas sou limpinha. Essa posição, esse posicionamento que tu trouxe, já te colocou em alguma situação desconfortável? Muitas vezes. Conta pra gente. Eu fui demitida da Folha de São Paulo porque o velho da van tá me processando, por exemplo. Me chamaram para escrever uma coluna de humor, mas era os anos 2018 em diante, eu escrevia sobre política, né? E fora isso, muitas vezes, assim, tem muitos haters, às vezes eu escrevi assim, saudade da minha mãe, por exemplo. Claro, ela deve ter morrido de desgosto, porque tu votou no Lula, sabe, essas coisas. Não tem nada a ver o assunto, mas vem sempre. Só que eu acho que se eu tenho um espaço e eu acredito em alguma coisa, eu não posso passar em branco por ali, né? Eu tenho que dizer o que eu acredito, sem chatear o leitor. Às vezes eu chateio. E com essa fala maravilhosa, nós vamos encerrando este episódio maravilhoso. Gente, se vocês gostaram do conteúdo, por favor, compartilhem se acharem que pode interessar a mais alguém. Envie aí. Se acharem que algum conteúdo possa interessar mais, indica pra gente, deixa aqui nos comentários. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu quero agradecer a presença da Claudinha. E eu Quer não deixar falei, uma mensagem, hein? Tu também me inspira, Lu. Ai, desde que a gente trabalhou junto e até elegemos um prefeito. Até elegemos alguém. Elegemos pessoas. Exatamente. Graças a ti. É verdade, elegemos pessoas. Temos isso no nosso histórico. Temos isso, né, no nosso histórico. Muito obrigada, tu foi muito generosa, muito divertida, né? É um prazer sempre conversar contigo, embora às vezes o trabalho nos deixe, né, um pouco afastadas, assim. Essa casa é sempre aberta para ti. Tá, quando tiver projetos novos, nós vamos divulgar aqui. Vamos lançar o diabo aqui. Tá. Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.